a semana passada, nós estamos vendo sobre os espíritos sofredores das comunicações, né? Nós terminamos de Lisbeth. Hoje nós vamos ler do Príncipe Urran, Bordeaux, 1862. Então, o João Vitor vai lendo. E aí, a hora que vocês quiserem parar... Mas cadê o João? Ah, tá aí. A hora que vocês Eu tô quiserem aqui. parar, pode parar. E nós vamos comentando, né? É bom ler um pouco, comenta, que parece que flui melhor, né? Então, vamos lá. É muito interessante essa comunicação aqui. Inspirou, né? Isso, vamos lá. Isso, vamos lá. Um espírito sofredor apresentou-se dando o nome de Ouran, príncipe russo de outros tempos. Quereis dar-nos alguns detalhes sobre a vossa situação? Ó, bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Orai por mim. Bem-aventurados os humildes de coração que escolhem uma posição modesta a fim de cumprir a salvação. Vós todos a quem mora a inveja, não sabeis o estado que ficou reduzido um desses que na terra são considerados felizes. Não avaliais o fogo que o abrasa, nem os sacrifícios impostos pela riqueza, quando por ela se quer obter a salvação eterna. Que o Senhor me permita, a mim, déspota orgulhoso, espiar os crimes oriundos do meu orgulho entre aqueles mesmos a quem oprimi com a tirania. Orgulho! Repita-se constantemente a palavra para que não esqueçais nunca que ele é a fonte de todos os sofrimentos que nos acabrunham. Sim, eu abusei do poder e dos favores de que dispunha. Fui duro e cruel para com os inferiores, os quais tiveram de curvar-se a todos os meus caprichos, satisfazer a todas as minhas depravações. Quis a nobreza, a fortuna, as honras, e sucumbi sob peso superior às próprias forças. Acho que aqui a gente já pode comentar. Seu microfone eu acho que não está muito bom, não, João. Teve uma hora que aumentou, mas depois tornou a baixar. O que será que está acontecendo? Mas deu para todos ouvirem, gente? Sim, eu ouvi perfeitamente. Inclusive, então, quero fazer um comentário. Sim. Então, pode falar, Vera. Então, o que eu estou achando interessante, que esses espíritos sofredores que comunicaram até agora, eles tomam consciência do seu erro rápido. Então, assim, me encoraja até. Você sabe que é verdade, Verinha? Se bem que a gente tem que entender o seguinte também, né? Que esses que comunicam são aqueles que realmente, pelo menos aqui no caso que Kardec coloca, né? Que já que reconhecem o erro, mas estão dispostos à reparação, né? É muito interessante, sim. A gente fica até mais encorajada, né, Verinha? E aí, gente, vamos lá. O que aconteceu com o Urã? E ele vai até falando, bem-aventurados os humildes de coração, parece que ele conhece, né? O Sermão do Monte, e ele pede oração. Sempre assim que eu observo, né? Eu acho que vocês também, que os espíritos sempre pedem oração, para ver que o tanto que a oração é importante, né, gente? O quanto a oração é importante, que ela atinge mesmo a pessoa, né? E tanto aquele que está mais necessitado, como o outro que tem compreensão, mas também está necessitado, eles pedem, né? O que mais, gente? Alguém quer comentar? O príncipe Urran, ele me faz lembrar aquela mensagem do Evangelho, uma rainha de França, né? Que começa: o orgulho me perdeu entre os homens. Então, rainha fui na terra
E rainha, pensei chegar ao reino dos céus. Ela inicia assim, né? Lá no Evangelho. E assim está ele, ó. O orgulho, né? É E de verdade, fato, Ana, bem lembrado. e o orgulho é mesmo, como Kardec diz, a raiz, né? O orgulho e o egoísmo, a raiz de todos os nossos males. E é difícil, né, a gente erradicar o orgulho, porque o amor próprio, o ego, passa na frente, grita mais alto, e é difícil ser humilde, né? Muito difícil. Eu acho. A humildade é uma virtude que ela é muito rara entre nós ainda. Porque sempre fica aquela coisinha de orgulho ferido dentro de nós, né? É uma pena. Eu também sempre achei a humildade uma das virtudes mais difíceis. E interessante que a hora que você estava falando, eu ia falar, a riqueza realmente, ela, se a pessoa não tiver muito cuidado, ela se torna orgulhosa, mas não é só a riqueza. Às vezes aquele pobre que não tem nada também tem orgulho, né? Porque é igual a Ana falou, é o orgulho mesmo da condição nossa, né? De espíritos ainda extremamente falíveis, né? E aqui, pelo que ele fala, ele cometeu crimes, né? Que na situação dele, de príncipe, ele era déspota, lá um déspota orgulhoso. Mas Aí igual acha que fala, pode tudo, né, Marlene? ele acha que pode tudo, é. Isso que eu fico pensando, né, amigos? Claro que vale para nós também, que, como diz, não temos nada, mas as pessoas que ocupam cargos assim, postos, né, de mando, nossa, realmente é triste. Porque por algum momento eu acho que eles pensam que pode, né? E mal sabe que tudo aqui é muito passageiro, mas é muito passageiro mesmo. Porque por mais que a gente viva, que viva 100 anos, passa, né? Acabou, acabou. Acabou, acabou. E muitas vezes a gente esquece, né? Se ninguém mais quiser falar, o João pode continuar. Então vamos, João. Os espíritos que sucumbem são geralmente levados a alegar um compromisso superior às próprias forças, o que ainda é um resquício de orgulho e um meio de se desculparem para consigo mesmos, por não se conformarem com a própria fraqueza. Deus não dá a ninguém mais do que possa suportar, nem exige da árvore jovem os frutos dados pelo tronco desenvolvido. Deus dá a liberdade aos espíritos. O que lhes falta é vontade, e esta depende deles exclusivamente. Com força de vontade, não há tendências viciosas que não se possam vencer. Mas quando um vício nos apraz, é natural que não façamos esforços para domá-lo. Assim, somente a nós devemos atribuir as respectivas consequências. Forte, né? Quer comentar, João? Comenta aí. Falar que realmente eles batem muito na tecla os espíritos, né? Principalmente aqueles mais entendidos. Não vou falar que são superiores, né? Mas porque todas as classes de espírito eles demonstram isso, né? Até nas perguntas do livro dos espíritos, eles falam o poder, né, da vontade. Que se é possível, né? Eu não lembro exatamente da pergunta, mas eles falam muito dessa questão da vontade, né? Que o que nos falta é vontade em superar esses vícios. E a nossa vontade é tão enfraquecida, né? Você tem razão, nós precisamos acionar a nossa vontade. E aqui o que eu acho interessante que ele falou, mas quando um vício nos apraz, é natural que não façamos esforços para domá-lo. Vou pegar um vício
cigarro, por exemplo, né? Que eu acho que nós temos vícios muito piores, né? Os morais. A pessoa, ela sabe que faz mal, mas ela não aciona vontade suficiente para abandonar. Eu sei, o que a Lucélia fala, achei interessante num dos nossos estudos, a semana que mostrou que a prece. Deixa eu ver, só um minutinho, gente. O que a Lucélia falou aqui? Achei interessante num dos nossos estudos, essa semana, que mostrou que a prece nos ajuda a vencer os vícios e que a força para vencer vem do plano espiritual. Interessante mesmo, né, Lucélia? Por isso que a oração é importante, né? E por isso que os espíritos sempre pedem oração. E quando a gente não está assim muito bem, né, fisicamente, moralmente, parece que a gente não consegue orar. Então é preciso que o outro nos ajude, né? É muito importante essa rede de apoio, essa oração de um amigo para o outro, né? Por isso que Jesus também falou: reconhecereis que sois meus discípulos se muito vos amardes e se orardes uns pelos outros. Então, nós temos essa obrigação, é um convite de Jesus, né? É isso mesmo. Se alguém quer comentar sobre o que a Lucélia falou, que o João leu. O nosso pode falar. Pode falar, João. Já é a segunda vez Não, pode. Que a gente Não, pode falar, né, primeiro. Depois o meu é mais assim. Eu só quero dizer o seguinte: a Marlene falou que a nossa vontade é fraca, né? E o Leon Denis fala que a vontade é o motor da existência, né? Então, nosso motorzinho tá com poucos cavalos ainda, né? Não é mesmo? É cavalo de força. É verdade, né, Ana? Aquele Horsepower. motorzinho fraquinho, qualquer coisa. O horsepower está fraco. Mas é devido à nossa condição, né? Porque nós temos mais desejo, que é o início, né, para a vontade. Nós ainda estamos no campo do desejo, da paixão, e não naquela vontade do querer mesmo, né? Do querer fazer, do querer ser. E aí está a nossa dificuldade. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Se Deus... Nós vamos chegar, né? Que Ele quer, nós vamos chegar. Mas você vê, é o nosso esforço mesmo, né? É o nosso esforço. Então, por isso que às vezes acontece, assim, fruto mesmo da nossa imperfeição, as dificuldades chegam e aí nessa hora a gente fala: o quê? Deixa eu acionar aqui a minha vontade, né? Por força, às vezes, até das circunstâncias. Porque é interessante, não sei se vocês concordam comigo, parece que enquanto está tudo tranquilo, a gente acha que a vida vai ser assim, né? E não é, né? Então, às vezes, tem o convite, aquele apertinho, para a gente falar: espera aí, deixa eu melhorar, né? E a dor vem mesmo, as dificuldades vêm. Se não é em mim, é num familiar querido. Se não é em familiar querido, é na própria sociedade que a gente vive. O que acontece com o outro lá, eu tenho que entender que acontece comigo também, né? Eu sempre gosto de falar: o que vai no meu vizinho, eu não estou fora, não, eu não estou isenta disso. E que aí é um convite para a gente devagarzinho ir melhorando, né? Pode falar, João. Eu ia falar que muitas vezes a gente duvida, né, da nossa... Duas coisas, né? Primeiro, que muitas vezes a gente duvida da nossa capacidade também. Muitas vezes é a falta de vontade também, mas também por dúvida do que a gente consegue fazer, né? Percebo principalmente porque, infelizmente, a gente convive num mundo hoje onde a falta de autoconfiança está muito em alta, né?
E a segunda coisa que me chamou a atenção aqui é que ele falou que Deus não exige frutos da árvore que ainda não está madura, né? E aí ele vai mais, né, a gente percebe nessa comunicação que a condição dele, por ele ter mais posses, mais uma condição melhor, exigia que ele também partilhasse, que ele também proporcionasse uma condição melhor para os semelhantes, mas ele usou isso a benefício próprio, né? Então isso faz pensar também de que, por exemplo, a gente pode até ser grato, a gente pode até ter muito, mas lembrar que tudo que é dado, uma hora é cobrado também, né? Seu É isso microfone tá mesmo, fechado. João. Quer continuar a leitura, João? Se ninguém quiser comentar mais nada. Vou ler. Tendes consciência das vossas faltas? E isto já é um passo para a regeneração. Essa consciência é ainda um sofrimento. Para muitos espíritos, o sofrimento é um efeito quase material, porquanto, presos à humanidade da sua última existência, não se dão conta das sensações morais. Liberto da matéria, o sentimento moral aumentou-se, para mim, de tudo quanto cruéis sanções físicas tinham de horrível. Divisais um termo aos vossos sofrimentos? Sei que não serão eternos, mas não lhes entrevejo o fim. É preciso, antes, que eu recomece a provação. Esperais recomeçá-la em breve? Não sei ainda. Lembrai-vos dos vossos antecedentes? Faço-vos essa pergunta no intuito de me instruir. Vossos guias estão aqui e sabem do que precisais. Vivi no tempo de Marco Aurélio. Poderoso, então, sucumbi ao orgulho, causa de todas as quedas. Depois de uma erraticidade de séculos, quis experimentar uma existência obscura. Pobre estudante, mendiguei o pão, mas o orgulho possuía-me sempre. O espírito ganhara em ciência, mas não em virtude. Sábio e ambicioso, vendia a alma a quem pagasse mais, servindo a todas as vinganças, a todos os ódios. Sentia-me culpado, mas a sede das honras e das riquezas abafava os gritos da minha consciência. A expiação foi longa e cruel. Eu quis, enfim, na minha última encarnação, experimentar uma vida de luxo e de poder, no intuito de dominar os tropeços, sem atender a conselhos. Era ainda o orgulho levando-me a confiar mais em mim do que no conselho dos protetores amigos que sempre velam por nós. Ora, já sabeis o resultado desta última tentativa. Hoje, enfim, compreendo e aguardo a misericórdia do Senhor. Deponho a seus pés o meu arrasado orgulho e peço-lhes que me sobrecarregue com o mais pesado tributo de humildade, pois com o auxílio da sua graça, o peso me parecerá mais leve. Orai comigo e por mim. Orai também para que esse fogo diabólico não devore os instintos que vos encaminham para Deus. Irmãos de sofrimento, tomara que o meu exemplo vos possa ser proveitoso, e não esqueçais nunca que o orgulho é inimigo da felicidade. É dele que derivam todos os males que acometem a humanidade e a perseguem até nas regiões celestes. Aqui a gente já tem muita coisa para falar antes do guia, né, do médium. Olha que interessante, ele conta de outra existência lá, Verinha, então não foi muito simples assim, não. Ele ficou séculos na erraticidade, né? Não foi muito simples, não. E engraçado, né, que é bem aquilo que também que eu falei. Ele foi orgulhoso quando pobre e foi orgulhoso quando rico. Ou seja, o orgulho não está atrelado nem à riqueza nem à pobreza. É uma condição moral do espírito, né? Que nós vê, a gente se conhece pessoas que são muito ricas e não são orgulhosas, né? E às vezes o pobre é orgulhoso. Então não é a condição financeira que
que vai determinar a humildade em absoluto, né? E aqui ficou bem claro isso. E aí, gente, vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha lá, vendi a alma a quem pagasse mais, servindo a todas as vinganças, a todos os ódios. Olha que triste. Sentia-me culpado, mas a sede de honras e de riquezas abafava os gritos da minha consciência. Olha, abafava os gritos da consciência. É o que acontece, né? Todas as vezes em que a gente violenta a nossa consciência, né? Que nós vamos contra a nossa própria, vamos dizer, identidade divina, né? Porque quando nós cometemos um erro, nós estamos indo contra a nossa identidade divina, né? Por isso que sempre que a gente pisa na bola, a gente não fica bem. Eu acho que isso vale para todos nós, né? É que a gente percebe que ele mesmo que ele tenha sido aconselhado a ir numa vida mais humilde, ele ainda assim teve o livre-arbítrio de escolher, né? Mas nessa última, ele cometeu muitos erros e tudo bem que ele reconheceu, né? Esse é o primeiro passo, mas ele diz que ele agora ele vai... Aqui deu-me a entender, pelo menos, né? Deu a entender para mim que vai ser de forma impositiva, vai ser dessa forma mais, né? Vai ser de uma forma mais que ele vai ter que ir pelo caminho humilde, agora não por escolha, mas agora ele vai ter que ir por questão de... Não é obrigação, me fugiu a palavra. A Lucélia colocou aqui que dá a impressão que ele ganhou para fazer. Eu também senti isso, né? Quando ele fala assim, né? Senti-me culpado, mas a sede de honra... Onde que ele fala isso? Eu também observei isso. Que ele se vendeu, né? Eu não estou conseguindo achar onde está isso. E ele chegou a ser mendigo, né? Olha lá, senti-me culpado, mas a sede de honras e de riqueza abafava os gritos de minha consciência. A expiação foi longa e cruel. Eu quis, enfim, na última encarnação, experimentar uma vida de luxo. Então, ele teve oportunidades em vários tipos de encarnação, né? Aqui está mostrando sobre o orgulho mesmo. Essa comunicação veio nos ensinar isso, né? Por isso que, igual a Ana lembrou, Kardec fala, né? O orgulho e o egoísmo são as duas grandes chagas da humanidade. Kardec usa a palavra chagas, né? São as grandes feridas mesmo. Que talvez a gente devesse sempre, né, ao acordar, lembrar. Hoje eu tenho que cuidar para eu não ser nem orgulhoso, nem egoísta. Ou pelo menos ser menos orgulhoso e menos egoísta, né? O que Freud chamava, Marlene, de feridas do ego. Aí. Falava assim, feridas do ego, Ana? São as feridas. Você não lembra que eu já comentei que a primeira ferida, né, foi tirar o homem do geocentrismo, quando Copérnico falou que a Terra não girava em torno do Sol. Que era o Sol que girava, né? É verdade, é isso mesmo. Sim. Tudo parece. Aliás, Copérnico falou que a Terra girava em torno do Sol, né? E não o Sol em torno da Terra, como se pensava antes. Isso. Então, Freud fala que essa foi a primeira ferida narcísica. A segunda ferida, a grande ferida narcísica na
no ser humano, na humanidade, foi o darwinismo, a evolução das espécies. E a terceira ferida, eu não me lembro agora, mas eu vou lembrar depois. Aí eu falo para vocês. Interessante, né, Ana, que é, vamos dizer, um fato grandioso, mas que fere o indivíduo, né? Que fere o indivíduo, devido ao orgulho, né? Fere o coletivo Fere e o o coletivo e individual. individual. É muito interessante isso, né? E até hoje nós estamos assim, né? É muito interessante, né? Nossa Senhora. Como que nós ainda estamos bem assim, caminhando a passos mesmo infantis, né? Mas vamos, né? A evolução é lenta. Deus não lenta. tem pressa, não. É, Ele nos aguarda. isso mesmo. Porque senão aí a gente entra numa paranoia também, né? Aí não dá. Nós temos que ter paciência mesmo. Ir devagarzinho, todos os dias, né? Trabalhando. Deu o caso dessa criatura, as experiências. E agora aqui, a Verinha falou, eu acho que é isso mesmo. Ele já está no momento que ele vai modificar, né? Que ele já reconhece, né? Ele chega a dar conselho para a gente, né? Fala, olha, cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho, que isso não leva ninguém para lado nenhum, né? O inimigo da felicidade, é a expressão que ele usa. Ele já despertou, né, Marlene? Já despertou. E é claro, né, Paciência. Ana e todos vocês, que não é porque ele despertou que significa que ele já vai deixar o orgulho. Vejamos. Apenas acabou de acordar, né? Ninguém aqui, se for falar sobre o orgulho, todo mundo vai ser contra e vai defender, e a gente tem argumentos e tudo. Só que a gente ainda tem o orgulho, né? Eu estou falando de mim, né, gente? Claro. Eu sei teoricamente, mas ainda não consigo trabalhar, pelo menos na íntegra, moralmente e interiormente, né? Por quê? Porque isso está arraigado, tem que fazer uma varredura lenta, né? Essa varredura é lenta. Não adianta falar, não, eu sei disso, orgulho não faz bem, é uma chaga da humanidade. De hoje em diante eu não vou ser orgulhosa mais. Será? Será, hein? Hein, dona Honória? Será que a gente não é orgulhosa, não? Como? Será que nós não somos orgulhosos, não, dona Honória? Ah, não sei não. A gente tem até orgulho da humildade. Verdade. Então vamos lá. Foi boa, viu, Marlene? O orgulho da humildade, né? Eu sou muito humilde, eu me orgulho de ser humilde. Pronto, caiu por terra, né? Ó, o que a dona Dalva falou. Peraí, deixa eu entrar aqui, se eu não leio. A dona Dalva fala assim, são 2 trabalhos, um de ser orgulhoso e dar com os burros nada, outro de se redimir e arrepender para trabalhar e alcançar as melhorias morais. Todos temos uma pitada de orgulho. Vamos trabalhar, amigas. Ixi, pitada, a senhora é muito otimista. Dona Dalva diz que está amando o estudo. Nós também, viu, dona Dalva? A Lucélia também acho que achou graça do orgulho de ser humilde, né, Lucélia? E sem querer, às vezes a gente se mostra orgulhosa da humildade, da bondade, nossa. Porque fez uma coisinha de nada, né? Então, vamos lá, João. Vamos lá. Marlene, antes do João continuar, um dia a Verinha falou assim, Ana, você tem conhecimento, você é humilde. Eu fiquei caladinha, mas não é porque eu consenti não, viu, Verinha? É que eu fiquei com tanta vergonha. Em primeiro lugar,
Aí eu senti orgulhosa de ser humilde. Ai, ai. Mas é isso Porque aí, ela viu? reconheceu em você uma qualidade que você tem, isso não resta dúvida, né? Nossa Senhora, mas eu não sou nada humilde e também não tenho tanto conhecimento assim. Mas Mas vamos pelejando, estamos né? a caminho, né? Nós estamos aqui estudando É, para isso, é, né? estamos Para a caminho. ir modelando, abaixando o tom, né? É, Procurando cada vez melhorar mais. Quando a gente vê que está em cima do salto, desce um pouquinho, né? é, é isso. Conversa com a gente, fala, ó, menos, dá uma baixadinha. É verdade. É, mas essa luta, né, pela busca da perfeição, né, da perfectibilidade, ela não é fácil, né, gente? Mas eu penso, né, Ana, igual quando você citou o exemplo da Verinha te falou isso, foi como ela te vê, né? É como ela aprecia as qualidades, mas a gente sempre sabe, né? Você não. É o que nós estudamos ontem na Joana É, de Ângeles. É é, a aparência, isso, né? Porque a é, essência é, minha, né? Eu mal conheço. Então exatamente. eu coloco uma máscara É, e saio por aí, né? é, Então, são as máscaras que a gente põe, que a é, gente está estudando lá na Joana, que é uma beleza. é verdade. E Mas de convido, né, qualquer Marlene? forma, né, Ana, quando a Co- gente coloca uma máscara, nós estamos aprendendo também, né? É, mas inclusive a gente convida o pessoal aí que puder assistir, né? É mesmo, Nosso gente. É uma estudo. delícia, viu? Assim, delícia que eu falo, não é que é muito divertido, não. Tem hora que a gente que queima os neurônios. Mas, nossa, eu tenho aprendido muito também, eu acho que todos nós. O João Vitor vinha. Verinha, você tem disponibilidade? Quinta às 3? A dona Quinta, Honória entrava. Fica aí o convite, gente. Nossa, a gente aprende, viu? Tem né? hora que eu acho que eu não aprendo. Mas eu falo, não, da próxima vez eu vou entender melhor. E Certo. vamos que vamos, né? Porque o autoconhecimento é um desafio, viu? Não é, Ana? E que desafio! Que Que desafio. desafio! É, que desafio. Então vamos lá, João. Vamos. Só vou achar aqui de novo, porque o meu livro deu uma caída aqui e eu, eu perdi da página que eu tava. Só um minutinho. Se for igual Foi igual ao o meu, meu, eu acho que é Achei, achei. 244. Pronto, pronto. É Guia do Médium agora, né? Aí sim, João, é o guia dos É natural que alimenteis dúvida sobre a identidade desse espírito, por vos parecer a sua linguagem em desacordo com o estado de sofrimento em que se acha, acusando inferioridade. Não temais, porque recebestes uma comunicação séria. Por mais sofredor que seja, a cultura deste espírito é tamanha que o leva a exprimir-se de tal maneira. O que lhe faltava era apenas a humildade, sem a qual nenhum espírito pode chegar a Deus. Só agora ele conquistou essa humildade. E esperamos que, com perseverança, saia triunfante de uma nova provação. Nosso Pai Celestial é justíssimo na sua sabedoria e leva em conta os esforços da criatura para domar os maus instintos. Cada vitória sobre nós mesmos é um degrau franqueado nessa escada que tem uma extremidade na terra e outra aos pés do Juiz Supremo. Subi por esses degraus resolutamente. A vossa ascensão é tanto mais suave quanto mais firme a vontade. Olhai sempre para cima, a fim de vos encorajardes, porque aí ai daquele que se detém e olha para trás. Depressa o atinge a vertigem, espanta-se com o vácuo que o cerca, desanima e diz: para que mais caminhar, se andei tão pouco e tanto me falta ainda? Não, meus amigos,
Não olheis para trás. O orgulho está arraigado no homem. Pois bem, aproveitai-o na força e na coragem de terminar a vossa subida. Empregai-o ainda em dominar as fraquezas e galgai o topo da montanha eterna. Olha que mensagem encorajadora, né, para nós. A gente não deve olhar para trás, né? Olhar só para frente. E vamos caminhando. Vamos caminhando, porque essa encarnação nossa é a melhor nossa, não resta dúvida. Ainda mais nós, que graças a Deus temos a bênção da doutrina, né? Temos grupos de amigos, de estudo. É que isso de pronto vai modificar a nossa vida, gente. Mas eu fico pensando, não tenho lembrança das minhas encarnações pretéritas, não tenho. Mas eu imagino que essa é a minha melhor. Porque, nossa, eu sou tão grata a essa encarnação, né? Principalmente agora, mais na maturidade. E eu acredito que a gente já vai sair com um diplominha melhor, né? O que vocês acham? Uai, de acordo com o que o Kardec fala lá na Gênesis, a cada geração um avanço, né? Então, eu tenho a impressão que nessa nossa geração, nós avançamos um pouquinho, sim. Né, Marlene? Eu acredito assim, Ana. Eu acredito Foi que empurrada pela dor. eu acredito que nós avançamos sim. Porque eu não sei, é possível que a gente não tenha tido conhecimento da doutrina espírita antes, em outra encarnação. Capaz que não, né? Não sei. Então, só o fato da gente ter a doutrina espírita, né, que também traz Jesus, né, que é o Consolador prometido, é muito ganho para nós, né? Marlene, mas no meu caso, por exemplo, eu já levei cada empurrão pela dor, certo? Que, ó, bate até na parede, assim, ó. Mas só que é uma coisa, né, Ana? Outro dia tu ainda falou, nossa, a Ana já levou cada chumbada, mas ela está firme e forte aí. Então, não importa Então, que levou chumbada. O importante de eu ver é como você está reagindo às chumbadas. mas então, isso que eu quero dizer, te empurra, você é obrigada, você é obrigada a evoluir, nem que você não queira. Só que tem pessoas que levam e não evoluem, concorda? Né? Então, graças a Deus. É porque revolta, né? Fica revoltado. Você está caminhando e bem. Antes de vocês entrarem, eu estava conversando com a dona Nair. A gente estava, que bom, nós estamos com saúde, agradecendo. Aí às vezes eu fico pensando, que horas que eu vou levar a minha, né? Porque ninguém fica ileso, né? Então, a gente tem que saber que vai levar mesmo, né? O importante é estar pronto, né? E enfrentar, igual os colegas estão enfrentando aí. Que eu admiro muito e respeito. Bom, se não tem mais nada para falar do orgulho, o orgulho agora é só trabalhar. Eu ia só comunicar. Pode falar, João. Essa mensagem final, né? Ele deixa bem claro que o único ponto que se tinha a melhorar era a humildade. Que ele aqui diz que às vezes ele abusou da condição que ele tinha, mas pelo que deu a entender aqui no final da comunicação, ele não foi um espírito ruim, a ponto de ter maltratado ou feito algo contra alguém, né? Mas aí faltava mesmo a humildade. Então você vê que é um espírito extremamente intelectualmente evoluído, mas mesmo assim ele é um sofredor, porque ele não tem a humildade. Enquanto espíritos que podem não ter o intelecto assim tão evoluído, como nós vemos nos espíritos felizes, eles são felizes justamente por ter essa humildade, né? Tal qual a importância dessa virtude na nossa vida, né? E como é virtude, se diz, né, que pode ser exercitado. Uma virtude sempre pode ser exercitada. E aqui ele fala pra gente, né, pra gente sempre olhar em frente, seguir em frente.
Porque se a gente olhar para trás, a gente desanima, acha que a gente caminhou pouco e realmente, às vezes quando a gente olha para trás, a gente fala, nossa, mas eu evolui tão pouco, mas nossa, eu mudei tão pouco. Mas isso é porque a gente não tem as lembranças das nossas encarnações passadas, né? Porque se a gente olhasse desde o princípio, a gente ia ver que a gente é praticamente, né, o quanto a gente caminhou, o quanto a gente mudou. É, João, é isso mesmo. Só que ele aprontou muito pelo que ele fala aqui, viu? Em virtude de ser orgulhoso também, né? Você lembra que ele fala, dá até a entender que pelo dinheiro ele desrespeitava as pessoas, né? Mas, enfim, o importante é que ele caminhou, né? E é isso que tem que ficar claro para nós, que todos nós somos filhos de Deus e que a gente vai chegar. Nós temos que buscar a luz. A gente busca a luz. Por mais que a gente fique na erraticidade sofrendo, ele falou que ficou séculos. Nós vamos caminhar e buscar a luz, né? Conversa é essa. Eu acho que dá para ler o Pascal lá. É igual a planta, né, Marlene? É o Igual a heliotropismo. Ela busca o sol, né? Então, ela inclina para o lado que está o sol. E nós, além desse heliotropismo, nós temos o deltropismo, né? Que é aquele que nos impulsiona, é aquele sentimento, né? Que nos impulsiona para o nosso Deus interno e para o Deus externo. É isso mesmo. Isso que é gostoso a gente ouvir, né? Porque você vê, não tem que falar, não, se você não fizer isso, você não vai. Você vai ficar pagando, você vai ficar no fogo do inferno. Não. Todos nós vamos evoluir, vamos buscar Deus. Pode atrasar? Pode. Pode demorar? Pode, mas nós vamos. Isso é reconfortante, né? Eu acho isso muito lindo, acho isso muito lindo. Às vezes eu quero pensar assim, alguma coisa de alguém. Eu falo, gente, é filho de Deus igual eu. E Deus não está pensando isso dele. E ele vai chegar na luz. E às vezes chega primeiro que eu. É verdade, Marlene, Não porque é? eu estava pensando outro dia. Falei, as pessoas têm tanto ódio dos políticos, a gente tem visto, né? Chamam um de ladrão, chamam o outro de genocida. Gente do céu, são nossos irmãos, estão em evolução. Nós estamos caminhando juntos. Exatamente. É isso aí. Eu falo, Deus não gostaria que eu ficasse com esses pensamentos em relação ao irmão meu, né? Claro que não. Então, deixa eu sair desse lugar, né? Se todo mundo pensasse assim, seria bem bom, né? Mas todo mundo vai chegar lá. Todo mundo chega lá. Então, vamos para o Pascal Lavie, que eu acho que dá para ler um pouquinho, a gente vai comentando, nós ainda temos um tempo bem bom. Lê, João? Este espírito manifestou-se espontaneamente, embora o médium não o conhecesse em vida, nem mesmo de nome. Creio na bondade de Deus, que, na sua misericórdia, se compadecerá do meu espírito. Tenho sofrido muito, muito. Morri no mar. Meu espírito ligado ao corpo vagou por muito tempo sobre as ondas. Deus. A comunicação foi interrompida. E no dia seguinte, o espírito prosseguiu. Houve por bem permitir que as preces dos que ficaram na terra me tirassem do estado de perturbação e incerteza em que me achava imerso. Esperaram-me por muito tempo e puderam, enfim, achar meu corpo. Este repousa atualmente, ao passo que o espírito, desprendido com dificuldade, vê as faltas cometidas. Consumada a provação, Deus julga com justiça, e a sua bondade se estende aos arrependidos. Por muito tempo, o corpo e o espírito erraram juntos, sendo essa a minha expiação. Segui o caminho reto,
se quiserdes que Deus facilite o desprendimento do vosso espírito. Vivei no seu amor, orai, e a morte que tantos temem vos será suavizada pelo conhecimento da vida que vos espera. Sucumbi no mar, e por muito tempo me esperaram. Não poder desligar-me do corpo era para mim terrível provação. Por isso necessito das preces de quem, como vós, possui a crença salvadora e pode pedir por mim ao Deus de justiça. Arrependo-me e espero ser perdoado. O meu corpo foi encontrado no dia 6 de agosto. Eu era um pobre marinheiro e há muito tempo que morri. Orai por mim. Gente, mais uma vez a oração, né? Por isso que nós vamos orar mesmo, por todas as pessoas, né? Todas as pessoas. E olha que a situação dele, né? Foi um marinheiro que morreu afogado, e enquanto não encontraram o corpo, ele ficou ali preso. Bem, bem triste isso, bem doloroso, né? É que ele é uma provação bem assim, dolorosa e bem complexa, né? É. O desprendimento foi bem difícil. Eu penso, assim, minha opinião, morrer afogado, queimado, nossa, gente, não sei se é porque isso me assusta um pouco, sabe? E ainda o espírito ficar preso naquele momento, nossa senhora, não deve ser fácil, não, hein? Não deve ser fácil isso. Ah, é claro que não é fácil, né? Ignorância a minha. Lógico que não é fácil, ninguém vai ficar achando graça, né? Agora, Mais uma vez, ele fala. recorre à prece, a importância da prece. Todos eles. É isso que me chama muita atenção, Verinha. Por isso que a gente tem que orar mesmo, né? Isso me chama muito atenção. Ai, vamos orar mesmo. Agora aqui vai mostrar a comunicação, é bem legal. Então vamos lá, João. Onde foi achado o vosso corpo? Não muito longe de vós. O jornal do Havre, de 11 de agosto de 1863, continha o seguinte artigo, do qual o médium não tinha o menor conhecimento. Noticiamos que a 6 do corrente desse mês se encontraram um resto de cadáver entre Béville e La Rive. A cabeça, os braços e o busto tinham desaparecido. Porém, apesar disso, a sua identidade pôde ser constatada pelos sapatos ainda presos aos pés. Foi conhecido o corpo do pescador Lavic, arrebatado do navio Laerte por forte rajada de vento. Lavic tinha 49 anos e era natural de Quellar. Foi a viúva que lhe reconheceu a identidade. A 12 de agosto, como se tratasse desse acontecimento, no centro em que o espírito se manifestara pela primeira vez, este houve por bem dar espontaneamente a seguinte comunicação. Sou realmente Pascal Lavie, que tem necessidade das vossas preces. Podeis beneficiar-me, dado que a provação que experimentei foi terrível. O meu espírito só conseguiu desligar-se do corpo depois que reconheci as minhas faltas, e mesmo assim, de forma parcial, de modo que eu acompanhava no oceano que o tragara. Orai, pois, para que Deus me perdoe e me conceda repouso. Que este desastrado fim de uma infeliz vida terrena vos sirva de grande ensinamento. Deveis ter sempre em vista a vida futura, não deixando jamais de implorar a Deus a sua misericórdia. É preciso que ele se compadeça de mim. Pascal Lavie. Nossa, que prova, hein? Ficou só da cintura para baixo, né? E a esposa reconheceu pelos sapatos, né? Eu penso, pois vocês falam aí também, que essas comunicações sempre nos convidam mesmo a compaixão pelo outro, né? A oração, igual a Ana falou, comentei também.
Não cabe a nós nenhum julgamento. Porque se hoje a gente não faz aquilo, às vezes nós já fizemos, né? Às vezes nós já fizemos. E mesmo que não fizemos, não compete a nenhum de nós julgamento, é só compaixão mesmo e piedade, né? O que vocês pensam, gente? Essa comunicação foi bem dolorosa, né? Muito. Acho que é muito aprendizado para nós, né? Esses depoimentos, esses testemunhos desses espíritos, né? Serve de aprendizado. Se a gente for prestar atenção mesmo, igual nós estamos aqui, ó, estudando em profundidade, né? É muito interessante. Muito interessante. E mostra que o apego, porque o corpinho nosso, por pior que esteja, a gente está pegado a ele, né? Então, nós temos que procurar desapegar de tudo, até do nosso corpo, né? Não é fácil, Não é mas é não. possível, né? É, claro. Possível. Você vê que ele estava tão apegado ao corpo e tão, assim, dependente, porque nós somos muito dependentes. É. Nós temos que ser interdependentes e não dependentes. A Lucélia falou sobre isso, sobre assim, interdependência aí, né? A dependência é tão grande que nós queremos ali um apoio, né? Então, enquanto não encontrou o corpo dele, ele não saiu dali, porque ele estava apegado ao corpo e dependente de outros, né? Para que ele saísse daquele corpo. E nós não precisamos disso. Nós temos a nossa luz própria para acender. Não é? É verdade, né? Mas veja como nós temos dificuldade. Mas essas lições que nós estamos estudando tem que valer para nós, hein? Na hora H, né? O Sócrates também tem um fato interessante, a Ana sabe bem aí também. Quando ele foi condenado à morte, injustamente, né? Mas foi. Aí o discípulo dele, acho que é Críton, dá um jeito de burlar lá e entra na cadeia. Naquela época já tinha corrupção. Fala, ó, eu consegui, eu vou tirar o senhor daqui, porque eles vão matar o senhor. Não, eles não vão me matar, não. Aí disse que ele pegava a pele assim, falava, isso aqui não é Sócrates, batia na cabeça, isso aqui não é Sócrates. Não, eles não vão me matar. Olha o nível, né? Aí o discípulo meio contrariado sai, né? Vai embora. Aí, quando ele toma a cicuta que estava lá no estertor da morte, o discípulo volta novamente, fala, onde o senhor quer que a gente enterre seu corpo? Ele fala assim, mas que nós enterremos você, né? Não, vocês vão enterrar o corpo, pode enterrar em qualquer lugar, porque eu estou liberta. Olha, é bem isso que a Ana falou, né? A gente teria que estar nesse lugar ou buscar estar nesse lugar, né? De entender que realmente nós não somos o nosso corpo. Mas a gente... O Diógenes levava isso ao extremo. Mal eu aqui, meu corpinho é pequenininho, feinho, miudinho, mas eu gosto dele. Mas eu não quero ficar presa, né? O Sócrates, como você falou mesmo, ele achava que o corpo é uma prisão, a matéria, né? É uma prisão. É isso aí, mas aprendemos muito, né? Aprendemos muito hoje. Que a gente saia mais sábio, né? Olha lá, a Lucélia colocou aqui que a oração vai ajudar indiscriminadamente. Isso mostra como estamos entrelaçados uns com os outros. Foi maravilhoso o estudo da noite, lindo. A senhora gostou, dona Anaí? Maravilhoso, muito importante. A bênção divina para todos nós. Eu também gostei, eu acho que todos nós gostamos, né? A Lucélia também.
Porque é interessante que são lições de irmãos nossos que viveram isso de verdade, né? Não é historinha, não. Eles viveram isso, né? Então, que a gente possa aprender com a lição do outro, porque se eu aprendo com a lição do outro, eu sou inteligente, né? Não preciso passar por mim. Eu vou aprender, vou acreditar o que o outro disse, né? É isso mesmo. Muito bom. Aí, se Deus quiser, o Vitor Hugo virá semana que vem, direto de Uberlândia.